Tudo começou em 1952, pelo que eu me lembro. Nasceu o meu irmão mais velho, de 20 anos, e o Calen. Meu irmão de 20 anos, em 1952. Pelo que eu me lembre, tá? Não sei. E aí ele foi sempre mimado. Ele era filho único da minha mãe. E ele sempre foi mimado, ganhava tudo que pedia. Se ele pedisse, pai, eu quero um celular iPhone 7, meu pai comprava. Só que aí não existia naquela época, mas tudo bem. Aí meu pai comprava tudo que... Minha mãe e meu pai compravam tudo que ele queria. E ele era muito mimado. Se fizesse alguma coisa, se encostasse o dedo nele, ele já chorava pedindo mãe, pedindo pai. Em 2005 nasceu o meu irmão do meio, que é o Will Kedsley. Ele tem agora, hoje ele tem 13 anos. E ele... Ele nasceu e foi muita briga. Foi muita briga entre irmãos. O meu irmão de 20 anos, ele não queria, ele não aceitava um irmãozinho. E aí ele pensou, quer saber, não quero não. Ele pegou um travesseiro e colocou na cara do... Ele pegou um travesseiro e colocou na cara, no rosto do meu irmão. E aí ele começou a ficar roxo, começou a ficar sufocado. Quando foi ver, meu irmão desistiu. Falou assim, quer saber? Vou ter um irmão. E aí, eles foram crescendo, beleza. Em 2007, nasceu aqui essa pessoinha. Eu nasci. E um segredo, minha mãe não queria ter menina. Ela só queria ter menino. Ela era mais rabugenta comigo. Ela pegava mais no meu pé do que dos meus irmãos. Se eu pedisse uma coisa de 5 centavos, ela não comprava não. Agora, se meus irmãos pedissem uma coisa de 10 centavos, ela comprava. E aí ela era mais chatinha comigo. E hoje é um dia muito especial, porque hoje é o aniversário dela. Pra quem não sabe, minha mãe morreu em março desse ano. Ela morreu em março, dia 21 desse ano. E eu vou contar pra vocês como é que foi. Eu vou contar como que foi a minha reação. Porque, pra quem não sabe, eu era a mais apegada com ela. Porque com o tempo eu fui criando uma amizade, um laço enorme. Então, estava eu, sexta-feira de noite, assistindo no YouTube. E de repente eu ouço minha mãe gritando. Dando um grito. Me chamando, né? E eu levanto, eu vou bem rápido, vou correndo. E ela fala que tá com muita dor, tá doendo, tá tudo doendo. Ela fala que tá tudo doendo. Ela falou que tava tudo doendo, ela falou que tava com muita dor. E o meu tio chegou em casa. E meu tio chamou um carro pra ir buscar a gente. A gente não, né, que eu não fui. Buscar a minha mãe pra levar ela no hospital. E eu fiquei em casa com meu pai. Não, com meu irmão. Com meus irmãos. Eu fiquei em casa com meus irmãos. E meu tio, minha mãe e meu pai foram pro hospital. No outro dia, sábado de manhã, eu acordei pensando que minha mãe já ia estar no quarto, deitadinha, relaxada. E eu queria muito falar com ela. Eu queria dar um abraço nela, porque eu amava ela. Eu queria dar um abraço nela, né? Porque eu sou filha dela. Eu era, né? E... é uma longa história. Mas vamos continuar. E minha tia chegou em casa com meu pai e com meu tio. E ela vai logo pro quarto e fala, eu tenho uma notícia. Aí eu, pronto, só pode ser coisa ruim. E ela diz, a mãe de vocês, ela foi para um lugar muito melhor do que na Terra. Ela foi se encontrar com o pai dela,
foi se encontrar com os amigos dela, que já estão lá no céu, foi se encontrar com Jesus. Ela foi, Deus chamou ela e ela foi. Eu me derramei. Gente, eu deitei na minha cama e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, gente, eu não me aguentava. Eu comecei a chorar, me derramei, gente. Eu não aguentava, porque eu sabia que eu nunca mais ia poder ver minha mãe na minha vida, só quando eu morresse. E olhe lá. E, gente, me deu uma tristeza tão grande, porque eu fiquei me lembrando dos momentos ruins e dos momentos bons. Ai, como assim? Teve algumas vezes que eu chamei ela de chata na minha mente. No meu pensamento eu chamava ela de chata. Eu dizia que ela era a pior mãe do mundo. E, gente, teve um dia que eu tava na frente dela e eu falei que eu preferiria que minha mãe morresse do que ter uma. Eu disse toda e eu tava estressada com ela porque ela tinha me proibido de mexer na internet. Eu falei assim, eu preferia que a senhora morresse do que ter uma mãe. Eu prefiro a mãe dos meus amigos do que a senhora. Eu me arrependi de tudo. Eu me arrependi de não ter obedecido. Eu me arrependi de, às vezes, ser chata com ela. Eu me arrependi de não ter contado alguns segredos com ela. Gente, eu fiquei muito triste. E só de pensar nisso, já me bate uma tristeza. Às vezes eu fico imaginando minha mãe feliz lá no céu com Jesus e a gente aqui na terra. E às vezes eu fico me perguntando para Deus, por que justo ela? Por que justo ela? Gente, ela era a pessoa mais importante da minha vida. Eu não paro de pensar nela um segundo. Às vezes eu disfarço. Às vezes eu vou encontrar com as minhas amigas e eu tô toda feliz, mas por dentro tem às vezes que alguns segundos, alguns minutos que eu fico bem quieta, porque eu fico pensando. E isso é muito triste. Muito triste. Então, um aviso. Se você tem uma mãe, tem um pai, tem um vô, tem uma avó, tem uma tia que você ama muito, é melhor você chegar para ela e dizer, eu te amo, antes que acabe todo o seu tempo e não dê mais para dizer. Então, hoje é o aniversário da minha mãe, ela tá fazendo 40 anos, e eu e o meu pai, a gente é as pessoas que mais vão sofrer. Porque primeiro meu pai é o esposo dela, né? É o marido dela e vai sofrer muito. E eu também, porque eu era mais apegada a ela. Pois é. Eu lembro quando eu ia pra casa das minhas amigas e eu chamava a mãe delas de tia. Eu deitava na cama e eu me sentia como se eu fosse parte da família. Eu nem me lembrava da minha mãe. Eu não tava nem aí se minha mãe tava em casa sofrendo, se minha mãe tava feliz, se minha mãe tava triste. Eu só chegava e dizia, tia, blá, blá, tia faz isso, tia não sei o que, tia. E eu só pensava em me divertir. E às vezes eu chegava para as minhas amigas e dizia, eu queria ser tua irmã, porque minha mãe... E eu me arrependi disso tudo, gente. Tem algumas vezes que eu vou pro YouTube e eu pesquiso algumas músicas que fazem que eu me sentir melhor. Então, se você aí tem alguém que você ama muito dentro de casa, diga logo que ama logo ela. Diga que ama ela, porque o tempo está curto. A vida está se acabando na Terra. Então... esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, se inscrevam lá para não perder nenhum vídeo. Um beijo, ativem o sininho.